Olá, meus amores. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Primeira dica é que vocês sempre vá para um lugar bem calmo, ventilado, arejado, silencioso. Leve sempre com vocês seu estojo contendo seu lápis, sua borracha, seu apontador, o material escolar que você for utilizar. Sempre do seu lado, esteja com seu material didático, seu livro, seu caderno e a atividade de reforço. O livro que nós vamos trabalhar hoje é o nosso livro de ciências. Abra aí o livro de ciências de vocês e acompanhe a nossa aula sobre a pele. Vocês lembram que eu disse que as células ela é um órgão principal do nosso corpo. A célula é onde está concentrado o nosso DNA, nossas características. A união dessas células, quando as células se juntam, várias células, ela forma um tecido. Quando vários tecidos se juntam, ele forma o órgão. E a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. Então, a união de várias células forma um tecido, a união de vários tecidos forma um órgão, a união desses órgãos forma o sistema ou um aparelho, e a união desses sistemas e esse aparelho, quando se juntam todos eles, forma o organismo, que forma o corpo humano, que forma todas as partes do corpo humano. Nós vamos falar hoje sobre um órgão, a pele, que foi a união de várias células, foi a união de todos os tecidos que formou a pele humana. A pele é o maior órgão do nosso corpo. A pele é o maior órgão do corpo humano e é constituído por 2 camadas, a epiderme e a derme. A epiderme é a camada mais superficial, enquanto que a derme é a camada mais profunda. A pele, ela é formada, tem as 3 camadinhas. Aí são 3 camadas, certo? A derme, a epiderme e a hipoderme. A derme é essa camada aqui, ó, que vocês veem. Vocês verem essa camada aqui. Quando vocês levam um corte, tem outra camada, né? Aquela camada que é esbranquiçada, que é a camada tipo uma esponjazinha. É a derme. Então, a nossa pele é o órgão, é o nosso maior órgão, é a junção de vários tecidos que formou o órgão, que formou a nossa pele. Então, a pele ela tem o poder, a função dela é de proteger e regular a escritura do nosso corpo. Ela protege os outros órgãos do nosso corpo, certo? A pele ela tem a função de proteger o nosso organismo de bactérias, de micro-organismos, certo? A pele tem várias funções. Ela tem a função de proteger, de regular e de excretar, certo? Ela regula o calor, o frio. Ela tem o poder de jogar para fora aquilo que o nosso corpo não é necessidade do nosso corpo. Quando a gente corre e a gente soa, a pele da gente ela está eliminando a água que nosso corpo rejeita. Ela tem a função de nos proteger, certo? A função protetora da pele é a primeira barreira do corpo contra organismos estranhos, que é esse corinho que a gente vê, certo? A função reguladora da pele, devido à produção do suor, mas também é de grande irritação sanguínea, regula a temperatura superficial do nosso corpo. A função protetora dela é proteger a gente contra organismos estranhos, contra aquilo que o nosso corpo não vai aceitar. De regular, ela regula a temperatura do nosso corpo. E de excretora, através das glândulas sudoríparas, estrutura existente na derme, que é a nossa derme, que é o suor da gente, certo? Decorrente da filtração do sangue e a formação do suor, constituída por água e substâncias nocivas ao organismo. Então, a função excretora dela é regular a formação do nosso suor. Ela joga para fora aquela água e substâncias que o nosso organismo não necessita.
Este será expulso para o exterior através dos nossos poros da pele. Esses poros, nossa pele, se você olhar para a nossa pele, para a pele de vocês, se vocês abrirem assim, ela é cheia de, tipo, uns pontinhos. Esses pontinhos são chamados poros, de onde saem os pelos. Então, tem a epiderme, a hipoderme, que é onde fica o tecido adiposo, a nossa gordura da pele. Tem a camada, que é a derme, que é a camada que fica. E tem essa camada epiderme, que é a que a gente vê. São 3 camadas. A epiderme, que é essa camada porosa que a gente vê. A derme, que é a camada que fica por baixo da epiderme. E tem a hipoderme, que é o tecido adiposo. Quando você leva um corte e você abre, dá para você perceber quando o corte é um pouco profundo, dá para você ver as 3 camadas, certo? A epiderme ela é composta por epitélios de revestimento, que é um tecido estratificado, que é esse tecidozinho que você olha, ele é como se tivesse estriado, pavimentoso e queratinoso, formado por várias camadas de células com diferentes formas e funções. Vocês sabem que a junção de várias células forma o tecido. A junção do tecido forma um órgão. Sabemos que a pele é o maior órgão do nosso corpo. Então, nossa epiderme, nossa pele, ela é formada por tecidos e é formada por células. As células superficiais são achatadas como se fossem escamas e possuem queratina. Se você olhar nossa pele tem um tipo escamoso, porque ela é formada por poros. A epiderme não possui vasos nem nervos. Tem espessuras variadas, sendo mais grossa nas regiões de atrito, como solas de pés e palmas de mão. A mais fina sobre as pálpebras e as próprias das genitais. Se vocês observarem na imagem, a tia mostrou a imagem de como é a nossa epiderme, a nossa pele. Que vocês veem aí na camada que tem esses porozinhos, que a gente vê a olho nu, que a gente consegue enxergar. As células chamadas queratinócitos e ceratinócitos, produzidos na camada basal, vão sendo empurradas para cima e modificam sua estrutura. Elas se unem por junções, que são especializações da superfície, e prolongamento se achatam e produzem queratina. A ceratinose perde um núcleo e morre. Na superfície do corpo são eliminados por descamandas. A parte da derme. Quando você vê essa pelezinha aqui que você vê, que a tia está mostrando para vocês, é a nossa epiderme. Por baixo dela existe essa camada que é a derme. A epiderme ela protege nosso corpo e a derme ela e protege a nossa derme. Então a nossa pele ela tem a função de proteger e de regular. A derme ela é formada por um tecido conjuntivo denso. Sua composição é essencialmente de colágeno. As fibras elásticas dela formam uma rede ao redor das fibras de colágeno que confere flexibilidade à nossa pele. A camada é imediatamente abaixo da epiderme e é chamada de camada papilar, pois possui inúmeras papilas térmicas encaixadas na superfície irregular da epiderme. Em seguida, a camada reticular, que contém mais fibras elásticas, além dos vasos sanguíneos e linfáticos e terminações nervosas. Também são encontradas glândulas sebáceas e sudoróptas e a raiz dos pelos, que a raiz do pelo da gente não é aqui. Tanto que é que se você puxar um pelo, ele dói, porque a raiz dele está na nossa derme. Não é aqui que você vê, é bem profunda a raiz dos nossos pelos. Hipoderme, localizada logo abaixo da derme, encontra-se as telas subterrâneas ou hipoderme, que é uma camada de tecido conjuntivo frouxo, rica em fibra e célula adiposa, que é rica. Células adiposas são células gordurosas, certo, gente?
A gordura que se acumula nessa célula funciona como energia, um isolante térmico. Essa gordura que é produzida pela essa célula adiposa, que fica na hipoderme, ela é um isolante térmico. Quando você está com bastante frio, quem é mais gordinho tem mais células adiposas, sente menos frio. Quem é mais magrinho tem pouca célula adiposa, sente mais frio. Por quê? Porque essas células adiposas são as gorduras, que essas gorduras acumuladas nessas células, ela funciona como esse isolante térmico, que o frio, você sente menos frio ou sente menos calor. Vai depender do clima. Qual é a higiene que nós temos que ter com nossa pele? As mãos são uma das partes mais utilizadas pelo nosso corpo, principalmente agora, gente, que nós estamos vivendo numa pandemia, que nós temos que ter mais higiene, mais cuidado, principalmente agora. A higiene da nossa pele, as nossas mãos, essas mãozinhas são o que nós mais utilizamos, é a parte do corpo que nós mais utilizamos. Utilizamos para pentear o cabelo, utilizamos para comer, utilizamos para nos coçar. Então, nós temos que ter muito cuidado e muita higiene ao manusear nossas mãos, ao utilizar, cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa pele. Por causa disso, às vezes, elas carregam vírus e bactérias. Se isso acontecer, levarmos a mão à boca, ao nariz e aos olhos, micro-organismo pode entrar em nosso corpo e provocar problemas. É no nosso cotidiano de hoje, nessa pandemia que nós estamos vivendo hoje. A gente sempre temos que lavar nossas mãos com água e sabão. Por quê, tia? Porque quando a gente anda na rua, aqueles poros, aquelas coisas, ficam na nossa pele. Porque aqui é protegida, ela não entra para o nosso corpo porque ela é protegida. Mas você pega, e com essas mãozinhas que você pega no seu corpo, você pega em algum objeto, você leva logo para onde? Para os olhos, para a boca, para o nariz. E essas partes desse corpo aqui tem mais facilidade de entrar esses vírus e essas bactérias. E quando esse micro-organismo ele entra no nosso corpo, ele provoca doenças. Então, a gente tem sempre que lavar nossas mãos com água e sabão, lavar ela bem direitinho. Depois de lavar, enxuga, passa um álcool gel ou álcool 70%, pronto, tá livre. E evitar em estar pegando objetos, toda vez que pegar objetos fora, lave as mãos, ou então desinfecte a mãozinha com álcool em gel. Em locais onde não há condições sanitárias desfavoráveis, a mão ajuda muito a transmitir doenças infecciosas, como febre tifoide, hepatite, gastrite. Infelizmente, essa doença agora que surgiu, que foi esse Covid-19, esse coronavírus. Lavar as mãos deve se tornar algo rotineiro a ser feito automaticamente. Não é porque nós estamos vivendo uma pandemia que nós devemos lavar a mão só quando a pandemia foi embora, não tem mais caso, tá? O Brasil, o mundo está curado desse. Não, vocês têm que lavar as mãos, virar isso rotineiro, porque não é só o Covid-19 que é passado pelas mãos, através dos olhos, através da boca, através do nariz. Não. Outras doenças também são. Por quê? Porque nossas mãos, nós utilizamos ela para tudo. Então, nós levamos nossa mãozinha para outras partes do nosso corpo. E quando esse nosso corpo ele adquire esse tipo de micro-organismo, ele nos traz doenças. Chega até causar a nossa morte. Doenças da pele que ocorrem é milaria, pé de atétala, acne, verruga, eczemas e herpes. São tipos de doenças que são causadas por doença da pele, por micro-organismos que entram. Acne são espinhas, é uma doença da pele, é como se nossos poros, nosso corpo, ele estivesse jogando para fora aquilo que seu organismo não aceita. Verruga, que também é uma doença causada por uma bactéria que irrita a pele, que a pele está jogando para fora aquele micro-organismo que ela não aceita. Querendo rever nossa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospasso.com.br
Acesse quantas vezes vocês quiserem, certo? Está no nosso livro, está na nossa plataforma digital. Então, tem dúvida? Vai lá no nosso site, reveja nossa aula. No livrinho, dá uma olhadinha. E na nossa plataforma digital. Um beijo e até a próxima aula.